Bem-vindos ao canal do Homem de Caráter. Ser calmo é uma característica essencial se você quiser agir de forma correta, pois quando as adversidades aparecem na sua vida, ou até mesmo quando estiver trilhando até seus objetivos, afinal, a calma não deve ser só usado em momentos de pressão ou de estresse, mas sim para situações onde você se encontra ansioso e querendo demais chegar até onde você deseja. Mas por que ser calmo é tão importante? Pois somente a calma que irá controlar suas emoções o suficiente para que você consiga ter clareza em seus pensamentos e conseguir passar pelo caminho do sucesso. Outro ponto que também está ligado à calma é o silêncio. Uma situação que comprova isso é quando você está muito ansioso para contar para alguém sobre algum plano e vai lá e bota tudo para fora em uma conversa com seu amigo, por exemplo. Porém, se você estivesse calmo no momento, saberia que não é adequado sair por aí falando sobre planos e seus sonhos. Logo, essas duas características estão ligadas de certo modo, e é sobre isso que irei falar nesse vídeo. Então bora lá para o que interessa, e antes que eu me esqueça, já vai deixando aquele like para valorizar o meu trabalho, e caso você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Então bora para o vídeo. Thomas Shelby sabe muito bem que esse tipo de atitude de sair falando o que vem na cabeça quando suas emoções estão a mil é um erro fatal. Pode perceber que em algumas reuniões que ele faz com seus adversários, ele está sempre mais quieto, sendo o que menos fala. Para Thomas isso é muito importante para o seu diálogo. Ele sempre dá um jeito para o seu inimigo falar mais que ele, e é muito simples o motivo dele fazer isso. Quem fala mais é o que mais se entrega, ou seja, quando ele planeja que seu adversário fale mais que ele, apenas está tramando uma situação para fazer seu inimigo entregar mais informações e até mesmo mostre suas reais intenções. Ao invés dele fazer isso, veja aquele que fala mais tem mais chance de cometer um deslize, ou seja, entregar alguma informação que não deveria ter dito no calor do momento, ou até mesmo na hora da raiva mostrar as suas reais intenções caindo a sua máscara. Logo, essa vantagem que Thomas Shelby procura ter em falar menos, provoca o inimigo e deixa ele se entregar no meio do discurso. Por isso que você deve aprender a ser calmo e silencioso. O seu adversário poderá usar a tática de Thomas, de querer te provocar ou instigar, sem que ele perceba que falou demais ou entregou seu jogo. Em segundo, você deve se manter calmo e conseguir ser mais silencioso. Poderá ter domínio da conversa e ser aquele que obterá vantagens ao conversar, e não aquele que se entregará e depois ficará se arrependendo do que falou. Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já. Imagine você ali em uma conversa e na hora percebe que falou mais do que devia. E com certeza depois você pensou, putz, por que falei aquilo? E aí se arrepende de ter aberto a boca. Você não percebeu, mas só disse mais do que o necessário, pois deixou a emoção te levar. E ao permitir isso, deixou a sua racionalidade escorregar e errou. Logo é necessário reparar nisso e perceber que quando a emoção estiver mais alta e uma voz na sua cabeça ficar mandando você falar algo, feche a boca ao máximo. Ou melhor, tem que ser aquele que irá perguntar a outra pessoa sobre algo e não deixar a pessoa te interrogar. Aí você me pergunta, mas como conseguirei ter calma? Essa vida é um mar de expressões. Seguinte, primeiramente já comentei isso nesse vídeo. Talvez você não tenha prestado atenção. Toda emoção começa a partir de um pensamento em sua mente. Basta você escolher se irá controlá-lo e matar esse pensamento, ou seja, não pensar mais nele, ou vai ficar refletindo, até perceber que alimentou essa ideia carregada de emoções, a ponto de perder o controle da sua situação mental. Se você não está acreditando no que estou falando, pense o seguinte: o amor, por exemplo. Você está lá, se achando o cara mais frio do mundo, e do nada se depara com uma mulher de outro mundo, extremamente bonita, com um lindo sorriso, e assim vai. Se você só passar por ela e continuar seu rumo, logo aquele pensamento que criou ao vê-la irá desaparecer de sua cabeça. Você provavelmente irá esquecer ela. No entanto, se por algum acaso conversar com ela, marcar um encontro, e bom, você já entendeu até onde eu quero chegar. Caso tudo isso aconteça, você estará cada vez mais apaixonado, pois ficará pensando e pensando nela toda hora. A mesma coisa a raiva. Se surge no seu pensamento uma situação de que, sei lá, o professor te dá 0 na prova,
Aí você ficar alimentando isso e não parar de refletir, ao invés que se ele colocar a bola para frente, você vai ficar cada vez mais bravo e logicamente irá demorar para que se acalme de novo. Logo, como eu havia dito, se você parar de ouvir essa voz em sua mente e colocar o pensamento para longe da sua, digamos, central, você não irá alimentar essa ideia, carregada de emoções, e sua calma ficará constante. Por isso, o primeiro passo é geralmente não ficar alimentando aquele pensamento que carrega emoções. E por que digo geralmente? Pois convenhamos, às vezes é bom se divertir e deixar a emoção fluir seu corpo e mente. Afinal, não somos feitos apenas para ser racionais. Mas quando perceber que a emoção irá te atrapalhar, tome essa atitude e não alimente nada. Isso é perceptível em algumas atitudes do Thomas Shelby, por exemplo. Pena que não dá para saber o que se passa em sua mente, mas pode perceber que há momentos que algum personagem pergunta algo a ele e ao invés de alimentar aquela pergunta com alguma resposta, ele muda de assunto ou retribui com outra pergunta para evitar responder. Logo, analisando essas atitudes dele, dá para concluir que Thomas também evita alimentar pensamentos carregados de emoção quando estas são prejudiciais para ele. Pois a conversa é uma forma de alimentar essas ideias. Afinal, se você estiver falando sobre aquilo, obviamente dá espaço para a emoção se multiplicar. A outra dica que dou para ser mais calmo é achar atividades que justamente deixa você mais controlado, como ler ou se exercitar, ou até mesmo meditação, que dizem que acalma bastante. Eu, no caso, leio bastante até. Isso me acalma muito, que ao mesmo tempo me traz conhecimento, que se torna uma vantagem, mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas cuidado, ache uma atividade que te acalme e te dê apenas vantagens, pois às vezes você acha algo que te acalmará, mas que na verdade está te fazendo mal. Logo, se atente quanto a isso. E na questão de ser silencioso, o silêncio entra de forma estratégica, como um complemento da calma. Como comentei no começo do vídeo, se você falar menos que seu adversário, estará em vantagem. Porém, caso o inimigo resolva ficar te atacando com perguntas, não se desespere e nem mesmo se estresse. Mantenha a calma e com a ajuda do silêncio vai dando pausas entre a pergunta dele e a sua resposta. Assim você intimida o interrogador e dá mais tempo para bolar uma resposta curta e direta que não irá se comprometer. E dá até mesmo para você não responder. E caso decida não responder, fique em silêncio e foque o seu olhar nos olhos daquele que te pergunta, pois a maioria não aguenta ser encarado e provavelmente aquele que estará te perguntando se sentirá intimidado com seu olhar. Esse é um dos grandes poderes do silêncio, já que você não está falando nada, mas ao mesmo tempo está passando uma mensagem para aquele que espera uma resposta sua. Isso porque o silêncio intimida. E não só isso, o silêncio pode ser interessante e misterioso, e assim vai. Há diferentes efeitos que um indivíduo silencioso pode causar. Por isso que eu disse, o silêncio deve ser estratégico e junto com a calma, pois você se desespera e perde essa calma. Vai falar besteira, vai usar o silêncio de forma errada, porque há sim momentos para ficar em silêncio, mas em outros que é crucial falar. E se você ficar em silêncio no momento que deveria falar, acaba passando a imagem de que você é tímido ou que não tem a capacidade de responder tal pergunta. Mas como vou saber qual pergunta responder? Responda aquelas que não irão te comprometer, que são essenciais. E deixe de responder ou mude de assunto, ou apenas diga algo curto sem se comprometer, quando for uma pergunta que claramente é por pura curiosidade, ou uma pergunta que não vale a pena ser respondida. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo. Se sim, deixe o seu like, por favor, e compartilhe com seus aliados. E caso não seja inscrito ainda no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.